tomográfica, preferencialmente devemos fazer com o paciente em jejum de 6 horas, né? Ele pode estar em decúbito dorsal ou na posição oblíqua anterior direita. O ultrassom convencional, ele nos permite uma boa definição de estruturas sólidas ou líquidas, tem baixo custo, é seguro, é disponível, não utiliza radiação ionizante, é não invasivo ou minimamente invasivo, tem menor acurácia para nódulos e massas em relação à tomografia e ressonância, né? E além disso a gente pode usar o Doppler para nos dar informações importantes sobre a vascularização da lesão, por exemplo. O ultrassom contrastado com microbolhas, ele ampliou, né, o alcance da ultrassonografia, os limites da ultrassonografia hepática. Ele é eficaz na detecção e diferenciação de lesões hepáticas focais, aumenta a sensibilidade e especificidade do ultrassom, nos permite o one-stop shot, naquele mesmo momento a gente consegue identificar uma lesão com o microbiologista diagnosticar, né, qual o tipo daquela lesão no mesmo momento. Ele tem uma elevada tolerância e segurança, associado a praticamente a ausência de efeitos adversos ao contraste com microbolhas, né, e possibilita guiar procedimento, né, diagnóstico e terapêutico. As desvantagens é que no ultrassom contrastado com microbolhas eu preciso focar na lesão, eu não consigo avaliar todo o fígado simultaneamente na fase arterial, né? A gente tem aquelas dificuldades inerentes ao paciente, por exemplo, pacientes obesos, né, em que o exame é limitado e ele não dá um mapa para o cirurgião, tá? Então, só lembrando aqui do ultrassom contrastado com microbolhas, o que é o contraste de microbolhas? Ele corresponde a um gás ou ar encapsulado, né? E ele é injetado em veia periférica, geralmente o tamanho dele é menor que 7 micrômetros. Esse invólucro dele deve ser resistente à pressão, né, do ar ou do gás interno. E quanto menor a difusão, maior a duração das microbolhas na circulação sanguínea. Beleza? No ultrassom contrastado com microbolhas, geralmente a gente faz um ultrassom basal e depois injeta o contraste na veia periférica e vamos fazer as aquisições, né? Uma fase arterial, que pode ser de 10 a 40 segundos, a fase portal 40 a 70 segundos, a fase sinusoidal maior que 70 segundos e uma fase tardia, em que a gente já vai ter redução da quantidade de microbolhas no parênquima hepático. O padrão de impregnação das lesões geralmente é semelhante àqueles observados na tomografia e na ressonância. Por exemplo, o hemangioma vai ter um realce globuliforme, né, e progressivo. O hepatocarcinoma tem um realce na fase arterial e uma lavagem do contraste na fase tardia, que é o washout. Os problemas, efeitos adversos do contraste com microbolhas são muito raros, né, tem poucos efeitos colaterais, usualmente são leves, como dor lombar, queimação no local da injeção. Os pacientes podem ter cefaleia, tonteira e náuseas. Agora vamos para a parte de anatomia hepática. O fígado é o maior órgão parenquimatoso do corpo, pesa de 1.200 a 1.600 gramas no adulto, está localizado no quadrante superior direito do abdômen, né, abaixo da cúpula diafragmática. Funcionalmente ele é dividido em lobo direito, esquerdo e lobo caudado. O caudado ele tem uma vascularização independente e tem uma estrutura que chama processo papilar, que às vezes pode simular linfonodomegalias. Aqui temos um esquema do fígado. Gostaria de lembrar que ele é ancorado na parede abdominal e no diafragma pelo ligamento falciforme. O prolongamento inferior do ligamento falciforme é o ligamento redondo. O prolongamento lateral, ele vai dar origem ao ligamento triangular esquerdo e aqui à direita ele vai dar origem ao ligamento coronário.
A importância do ligamento coronário é que ele vai delimitar uma área em que o fígado não é recoberto por peritônio, que é chamado de área nua do fígado, que fica na fase posterior do fígado. Aqui na fase posterior do fígado, a gente pode ver as relações dele, né, com outros órgãos, com a vesícula biliar, aqui os vasos no hilo hepático, a impressão renal, temos a impressão cólica e por assim vai. Perfusão hepática, essa parte é super importante, a gente sempre tem que ter em mente que 70 a 80% da perfusão hepática é realizada pela veia porta, tá? E o restante pela artéria hepática, que corresponde a 20 a 30%. A veia porta, na maioria dos pacientes, ela vai se originar pela confluência da veia esplênica e da veia mesentérica superior. Lembrando que a veia mesentérica inferior geralmente vai desembocar também na veia esplênica, tá? Já a artéria hepática, ela é um ramo do tronco celíaco. O tronco celíaco vai originar a artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda e a artéria hepática comum, que vai ter os seus ramos, né? E depois vai virar a artéria hepática própria, né? Os ductos biliares, a anatomia dos ductos biliares geralmente acompanha a divisão dos ramos portais. Então a gente vai ter a tríade portal. A tríade portal vai ser formada por um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ramo de ducto biliar. Aí vão ser separados por um tecido conjuntivo. Falando agora da segmentação hepática de Coinot. A segmentação hepática de Coinot é baseada nos segmentos portais. Ela divide o fígado em 8 segmentos, né? Numerados de 1 a 8. Segmento 1 é o caudado com vascularização independente. De reparos anatômicos que a gente pode utilizar para essa divisão do fígado, a gente usa as veias hepáticas, direita, esquerda e média, e um plano que passa pela divisão dos ramos portais. Aqui eu tenho um esquema de todos os segmentos hepáticos. Então vamos lá, o que vai separar o lobo direito do esquerdo do fígado? A gente tem como reparos anatômicos para essa separação a fissura interlobar principal. Nesse corte aqui, a gente está vendo as 3 veias hepáticas, a veia hepática esquerda, a veia hepática média e veia hepática direita. A veia hepática média, ela está localizada na fissura interlobar principal. Então, também é um reparo anatômico que separa o lobo esquerdo do fígado do lobo direito do fígado. Se eu angular o transversor caudalmente, eu perco a referência das veias hepáticas. Então, eu posso utilizar como reparos anatômicos para separar o lobo esquerdo do lobo direito a vesícula biliar, que também está localizada na fissura interlobar principal, e uma linha imaginária que vai da vesícula biliar até a veia cava inferior. Beleza? Então é isto. O que separa o lobo direito de segmentos anteriores e posteriores? Então vamos lá. Aqui a gente tem a veia hepática média, aqui o lobo esquerdo e aqui o lobo direito. O lobo direito é separado em segmentos anteriores, que seriam os segmentos 8 e 5, dos segmentos posteriores, que seriam os 7 e os 6, pela veia hepática direita, tá? Os segmentos anteriores, o 8 e o 5, por sua vez, serão separados entre eles através de um plano que passa pelo ramo portal direito. E os segmentos 7 e 6 serão também separados entre eles por um plano que passa pela divisão portal direita. Beleza? Aqui no próximo slide, então aqui a gente vai ter os segmentos anteriores do lobo direito, 8 e 6, e os posteriores, o 7. 8 e 5, desculpa, e os posteriores, o 7 e o 6. Os segmentos posteriores do lobo direito, o 7 e o 6, eu posso fazer esse corte
eu incluo o rim direito, o segmento que mantém contato com o rim direito é o segmento 6. E ele está dividido pelo segmento 7 até um plano que passa pelo ramo portal direito. Lembrando que o segmento 7 é mais cranial e mantém contato com a cúpula diafragmática. Beleza? Então, lobo direito, terminamos a segmentação do lobo direito. Falando agora do lobo esquerdo. O lobo esquerdo a gente tem os segmentos laterais, que são o 2 e o 3, e os segmentos mediais, que são o 4A e 4B. O que vai separar os segmentos laterais dos mediais no lobo esquerdo vai ser a veia hepática esquerda. Outro reparo anatômico que eu posso utilizar para separar os segmentos mediais dos laterais é o ligamento falciforme. E como eu falei anteriormente, o prolongamento inferior do ligamento falciforme é o ligamento redondo. Então, o ligamento redondo também é utilizado para separar os segmentos mediais e laterais mais inferiores, né? Que seriam o 4B e o 3. Beleza? Essa foto aqui eu gosto de colocar porque já foi questão de prova. O que a gente tem nessa foto? As veias hepáticas, veia hepática direita, veia hepática média, veia hepática esquerda. A veia hepática esquerda separa os segmentos mediais dos laterais do lobo esquerdo. E aqui na topografia da veia hepática esquerda, a gente tem uma lesão nodular que lembra uma hemangioma hiperechogênica. Mas que se eu rodar o transdutor, eu consigo alongar essa imagem. Então, essa imagem corresponde ao ligamento falciforme. Então, isso aqui é uma pegadinha, não é um hemangioma, não é uma lesão hepática focal, é o ligamento falciforme na sua forma pseudonodular. E como eu disse, ele também é um reparo anatômico para separar os segmentos laterais dos mediais do lobo esquerdo. Falando agora do lobo caudado, o que vai separar o lobo caudado do lobo esquerdo? O lobo caudado é delimitado anteriormente pela fissura do ligamento venoso e posteriormente pela veia cava inferior, tá? A fissura do ligamento venoso, ela corresponde ao ducto venoso obliterado, que no feto levava o sangue da veia umbilical para a veia cava inferior, beleza? Essa imagem aqui é super interessante a gente ter em mente, porque é uma imagem ultrassonográfica em que eu consigo identificar todos os segmentos hepáticos, tá? Eu tenho aqui o lobo caudado, né, com limite anterior à fissura do ligamento venoso e limite posterior à veia cava inferior. Aqui eu tenho a veia porta com a divisão do ramo esquerdo e o ramo direito. Aqui eu tenho os segmentos laterais do lobo esquerdo, 2 e o 3, que serão divididos por um plano que passa pelo ramo portal esquerdo. Aqui eu tenho o segmento 4, tenho os segmentos 5 e 8, que são os segmentos anteriores do lobo direito, que se dividem através de um plano que passa pela ramo direito da veia porta. E aqui eu tenho os segmentos posteriores do lobo direito, o 6 e o 7, que são divididos por um ramo, um plano que passa pela divisão do ramo direito da veia porta. Beleza? Aqui é um outro corte ultrassonográfico que eu estou vendo a veia porta, o segmento 4 e o segmento 5. E uma estrutura linear hiperecogênica separando o segmento 4 e 5, que corresponde à fissura interlobar principal. Este outro corte aqui, ele é bem parecido com aquele esquema que eu mostrei, onde a gente consegue ver todos os segmentos hepáticos, né? Aqui a gente tem a veia porta, a divisão do ramo esquerdo e o direito, a veia cava inferior, a fissura do ligamento venoso, delimitando o lobo caudado. Então aqui teríamos o segmento 2, dividido do segmento 3 por um ramo que passa pelo ramo esquerdo da veia porta. Então o segmento 3 estaria aqui, segmento 4 aqui. No lobo direito, aqui já seria o segmento 5, né? O 8, o 6 e o 7. Beleza?
Nessa outra imagem aqui, a gente tem o segmento 3 e o 4B, lembrando que eles são os segmentos mais inferiores do lobo esquerdo. O 3 é um segmento lateral, o 4B é o segmento medial. O que separa esses segmentos? A veia hepática esquerda ou o ligamento falciforme. E o prolongamento inferior do ligamento falciforme é o ligamento redondo, né? Então, nessa foto a gente está vendo ligamento falciforme e ligamento redondo. Beleza? Características ultrassonográficas do fígado normal. A ecogenicidade hepática geralmente ela é intermediária. O fígado geralmente é hipoecóico em relação ao baço e iso ou hiperecóico, discretamente hiperecóico em relação ao córtex renal. As medidas. Geralmente o lobo esquerdo a gente mede posicionando o transtorno na linha mediana do abdômen. A borda formada, o ângulo formado pelas bordas do lobo esquerdo tem que ser menor que 45 graus. E a medida do lobo esquerda é de 7 a 10 centímetros. Já o lobo direito, a gente mede posicionando o transtorno na linha hemiclavicular direita, incluindo o ramo direito da veia porta, né, que está aqui demonstrado, e geralmente a gente acaba incluindo o rim, né. A medida do lobo direito é de 12 a 15 centímetros e o ângulo formado por suas bordas tem que ser menor que 75 graus. Falando do lobo de Riedel, é uma variação anatômica, um prolongamento do lobo inferior, né, que vai acontecer mais em mulheres longilíneas, tá? E falando agora, vocês terão aula de Doppler hepático, mas só lembrando que a artéria hepática é responsável por 30% da perfusão hepática aqui demonstrada. Ela tem um diâmetro de 0,3 centímetros, um fluxo hepatopetal e um padrão bifásico, né, no Doppler espectral. Já a veia porta, o calibre dela é até 1,2 centímetros, ela tem um fluxo monofásico e é responsável por 70% da perfusão hepática. Tá? E aqui eu tenho a demonstração das veias hepáticas, o calibre dela é até 1 centímetro, elas têm um fluxo hepatofugal, né, estão drenando para a veia cava inferior e um fluxo multifásico no Doppler espectral. Tá? Falando ainda da anatomia hepática, esse corte aqui para a prova também é super interessante, porque nesse corte eu consigo ver os segmentos laterais do lobo esquerdo, os segmentos mediais do lobo esquerdo, uma estrutura ecogênica pseudonodular que separa esses segmentos, ligamento falciforme, apontado pela seta. E nesse corte aqui eu consigo ver a artéria hepática, o hepatocolédoco, a veia porta e a veia cava inferior. Beleza? Falando um pouco de anomalias do desenvolvimento hepático, a gente pode ter a genesia hepática, que é incompatível com a vida, uma genesia lobar, que a gente pode ver uma hipertrofia compensatória, do restante do fígado, e temos que ter cuidado também que alguns pacientes podem ter os citos inversos, o fígado localizado no hipocôndrio esquerdo, né, como imagem espelho. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer umas questões para fixar essa primeira parte, né, de anatomia hepática, tá? Então, vamos lá. Sobre o fígado e a segmentação hepática de Coinot, assinale verdadeiro ou falso e escolha a opção mais apropriada. Então, abaixo do nível da veia porta, utilizamos como reparo anatômico para diferenciar lobo hepático direito e esquerdo, uma linha imaginária entre a vesícula biliar e a veia cava inferior, tá certo? Eu mostrei lá no comecinho da apresentação. A vascularização hepática é feita principalmente pela artéria hepática, errado, 70% a 80% veia porta. O lobo caudado é limitado anteriormente pela fissura do ligamento falciforme, errado, é fissura do ligamento venoso, posteriormente pela veia cava inferior, tá certo? A ordem decrescente correta das ecogenicidades é baço, fígado e córtex renal. Então vamos lá,
decrescente. Então, o baço é o mais hiperecóico, o fígado é hipoecóico em relação ao baço e o fígado é discretamente hiperecóico em relação ao córtex renal, tá certo? Né? E a veia hepática esquerda divide segmentos 2 e 3. Tá errado. A veia hepática esquerda divide segmentos 2 e 3, que são os laterais do lobo esquerdo, do 4A e 4B. Beleza? Então, a resposta mais apropriada nesse caso é a letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Sobre a imagem apontada na seta, é possível afirmar, é a lesão benigna mais comum. Essa opção é se a gente pensasse que fosse um hemangioma. Ocorre em mulheres em idade fértil que fazem uso de anticoncepcional oral. A lesão focal que tem relação com o anticoncepcional é o adenoma, mas não é minha suspeita. Origina o ligamento coronário. Quem origina o ligamento coronário é o ligamento falciforme. Então, essa lesão, essa imagem corresponde ao ligamento falciforme? Olha, é uma estrutura que está localizada aqui no mesmo plano, né, que a veia hepática esquerda, está separando o segmento medial do lateral do lobo esquerdo. Pode ser o ligamento falciforme naquela forma pseudonodular. E o ligamento falciforme, ele origina o ligamento coronário. Então, vamos ficar de olho. Tomografia e ressonância podem ser indicados para demonstrar um conteúdo gorduroso. Eu não acho que é um lipoma, não acho que é um angiomilipoma hepático. Então, não precisa de tome nem de ressonância. Metástase de angiosarcoma pode ser considerada. Então, gente, nesse caso aqui, é uma pegadinha, não é uma lesão hepática focal, é o ligamento falciforme. Portanto, a resposta correta é a letra C. Beleza? Foi bom que a gente deu uma revisada aí. Outra questão. Qual o segmento apontado pela seta? Essa questão foi boazinha, que eles deram aqui a veia hepática direita, né? Mas a gente tem que saber identificar que aqui é a veia hepática direita e aqui é a veia hepática média, né? A esquerda estaria saindo aqui. Se essa é a veia hepática direita, se essa é a veia hepática direita e essa é a veia hepática média, aqui a estrutura apontada pela seta é um segmento anterior do lobo direito, ou seja, é o 5 ou o 8. Neste caso aqui, como eu estou visualizando as veias hepáticas, o meu transtorno está mais cranial. Então, eu estou vendo os segmentos mais superiores. Então, um segmento mais superior e mais anterior do lobo direito do fígado seria o segmento 8. Beleza? É isso, gente. Obrigada pela atenção.